Você tem medo de falar da morte? De pensar no dia da sua morte? Doutora Ana Cláudia tem um livro, uma palestra, A Morte, o dia que vale a pena viver. Vale a pena por quê? Porque ele está incluído na tua vida. E é através dessa consciência que você descobre qual é o sentido da tua vida, não é de outro jeito. Mas é no dia ou é um processo? Cada dia é um dia menos na nossa vida. E aí esse processo que inclui cada um dos seus dias também inclui o último dia. Então é através dessa consciência que você realmente vive de fato na plenitude. Sem essa consciência você está fingindo. Como médica, especialista e que vive diariamente esse momento da morte, as pessoas têm um arrependimento naquele último momento que ela percebe que está indo? As pessoas, na verdade, elas passam a vida arrependidas, né? Se você pensar nos seus arrependimentos, você não precisa estar com diagnóstico de mortalidade para ter noção que teve coisas que você não deveria ter feito. E que é importante é o processo de compaixão pelas suas escolhas, que no momento que você escolheu, você acreditou que era o melhor. E aí, ao invés de ficar desperdiçando tempo no arrependimento, faz diferente. Porque se você ainda tem tempo, ainda... E o que fazer? Presta atenção, se conecte com as pessoas, se conecte consigo mesmo. Aí você vai saber a resposta. Às vezes a gente tem uma resposta, mas a gente não fez a pergunta direito. Então ainda fica no mistério a coisa, fica numa crise existencial do melhor trabalho, da melhor relação, da melhor atitude. E aí você se perde nessas dúvidas. E a questão toda não é a dúvida, é você estar presente na hora do momento da decisão. Você não ficar terceirizando as possibilidades de escolha. Você fazer a sua escolha e assumir isso. E aí essa condição, né, de se responsabilizar pelas suas escolhas que te poupa do arrependimento no final. Porque aí você fez o melhor que você podia naquele dia. E no momento da morte, todo mundo tem dúvida, ninguém sabe como é o outro lado, né? A senhora diz bem isso. O que fazer com essa insegurança e esse medo do desconhecido? A gente precisa praticar isso todos os dias. Você não sabe o dia que você vai enfrentar. Você enfrenta o desconhecido todos os dias. Você se ilude achando que tem controle sobre sua agenda. Mas você não tem controle, por exemplo, sobre as suas emoções. O que você vai sentir diante das coisas que você vai enfrentar ao longo do seu dia. A gente vive no desconhecido. Então, essa possibilidade de viver o desconhecido, na verdade, está todo dia presente. E aí, só vocês não têm consciência disso. Você acha que está tudo sob controle. Mas não está. E o que fazer objetivamente para, no dia a dia, a gente melhorar esse processo? Ou seja, do que a senhora acha que a gente tem que se livrar rapidamente? A gente tem que parar de fingir o que a gente não é. E ter coragem de assumir o que a gente é. Não que a gente gostaria de ser. Não que os outros gostariam que a gente fosse. Mas que a gente seja aquilo que a gente é. E deixar que as pessoas tenham a chance de amar a gente do jeito que a gente é. Elas dão conta, elas vão conseguir. A gente fica por aqui. Pensa nisso.